Fala galera, vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Grêmio treina no CT do Vasco antes de enfrentar o Fluminense na Libertadores. Equipe gaúcha se prepara para o duelo que vale vaga na quartas de final da Copa Libertadores. Parceria Vasco e Grêmio. Nesta terça-feira, 20 Fluminense e Grêmio se enfrentam no Maracanã, em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida no Couto Pereira, o tricolor gaúcho venceu o Carioca por 2-1, e agora joga pelo empate. No domingo 18 pela manhã, a equipe de Renato Gaúcho treinou no CT Luiz Carvalho, horas depois da derrota para o Bahia em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. À tarde, às 15 horas, a delegação gremista viajou para o Rio de Janeiro. Na programação do clube, o Grêmio ainda faria um último dia de treinos no Rio de Janeiro antes da partida contra o Fluminense. Utilização do CT do Vasco. E na tarde desta segunda-feira, 19, no CT Moacir Barbosa do Vasco da Gama, em Jacarepaguá, o Grêmio realizou treino focando na grande partida de logo mais. Antes da preparação, atletas e comissão técnica se reuniram na concentração do hotel para analisar vídeos do adversário. Já no CT do Vasco, houve aquecimento e circuito de exercícios físicos. Renato Gaúcho ainda comandou um trabalho tático com a equipe que vai a campo contra o Fluminense, focando no posicionamento, movimentação e saída rápida na transição dos setores. O restante do grupo fez um treino técnico em um campo ao lado. Transmissão em tempo real. Ainda foram simuladas situações de jogo em lances de bola parada ofensivos e defensivos. Na parte final, o grupo treinou finalizações de longa e média distância, além de cobranças de penalidades máximas. Criciúma x Vasco. Torcida do Tigre muda a descrição de Bolassi no Wikipédia. Tigre arranca empate contra Cruz Maltino no último minuto no estádio Heriberto Russi. Criciúma x Vasco segue rendendo. Neste último domingo 18, a partida entre Criciúma x Vasco acabou empatada, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. O duelo acabou com gols de David Correia e Ryan pelo Cruz Maltino, mas a festa vascaína foi interrompida por Yannick Bolassi. O congolês brilhou na partida e mostrou que pode ter um alvo favorito durante sua passagem pelo Brasil. Bolassi chegou neste último domingo 18, aos 3 gols e 2 assistências contra o time carioca na temporada. O desempenho brilhante do congolês diante do Cruz Maltino fez com que alguns torcedores do Tigre mudassem a biografia do atacante do Criciúma em sua página do Wikipédia, adicionando uma leve provocação aos adversários cariocas. Pai? A torcida do Tigre colocou na página do jogador no Wikipédia a seguinte frase: Yannick Bolassi, também conhecido como pai do Vasco. Tudo isso por conta da forma como o atacante roubou a cena no duelo entre as equipes. Na partida que aconteceu durante o primeiro turno, no estádio São Januário, o Tigre goleou o Cruz Maltino por 4-0. No placar elástico, Bolassi deu 2 assistências e anotou um gol. Agora no retorno foi novamente o grande nome do tricolor catarinense. Com o empate em Criciúma x Vasco, o Tigre agora chegou aos 25 pontos, ocupando a 14ª colocação do campeonato e ficando a 4 pontos da zona de rebaixamento. Já o Cruz Maltino fica na 10ª colocação com 28 pontos, se distanciando cada vez mais da degola. Chegando gente nova? Nesta janela de transferências do meio do ano, o Vasco tem como um dos objetivos reforçar a defesa. Atualmente, o treinador Rafael Paiva tem no elenco os zagueiros Maicon, Léo Pelé, João Vitor e Robert Rojas. O presidente Pedrinho tinha tudo acertado para contratar o uruguaio Maurício Lemos, mas o defensor não respondeu à oferta do Cruz Maltino e o negócio com o Atlético Mineiro travou, como noticiou a página Bolave Vasco. O jornalista Wilson Pimentel, do RTI Sport, revelou que o zagueiro Felipe Aguilar, ex-Santos, foi oferecido ao Vascão e a contratação está sendo analisada. O jogador está sem contrato após saída do Independiente da Argentina. Felipe Aguilar é oferecido ao Vasco e Pedrinho analisa a contratação do zagueiro. Defensor chegaria ao Cruz Maltino apenas pelos salários e luvas, mas a diretoria prega cautela e analisa a contratação com cuidado. Negócio por Maurício Lemos fica complicado. Nesta janela de transferências do meio do ano, o Vasco tem como um dos objetivos reforçar a defesa. Atualmente, o treinador Rafael Paiva tem no elenco os zagueiros Maicon, Léo Pelé, João Vitor e Robert Rojas. O presidente Pedrinho tinha tudo acertado para contratar o uruguaio Maurício Lemos, mas o defensor não respondeu à oferta do Cruz Maltino e o negócio com o Atlético Mineiro travou,
como noticiou a página Bolave Vasco. Desta forma, o gigante da colina já busca outros nomes no mercado e muitos jogadores vêm sendo oferecidos. Sem muito fôlego financeiro, a diretoria vascaína busca negociações por empréstimo ou com atletas sem clube. O jornalista Wilson Pimentel, do RTI Sport, revelou que o zagueiro Felipe Aguilar, ex-Santos, foi oferecido ao Vascão e a contratação está sendo analisada. O jogador está sem contrato após saída do Independiente da Argentina. Condição física do colombiano preocupa. Felipe Aguilar tem 31 anos e soma passagens por Santos, Atlético Paranaense, Atlético Nacional da Colômbia, Lanús e Independiente da Argentina. Ele pouco atuou em seus últimos clubes. De acordo com o portal do RTI Sport, a diretoria do Vasco gosta do futebol do defensor colombiano, mas a condição física do atleta preocupa. Pelo Independiente, o zagueiro fez apenas 9 jogos em 2024. No time argentino, Felipe Aguilar sofreu lesão no pubis e ficou um tempo fora dos gramados. O defensor foi oferecido ao Cruz Maltino por meio de intermediários e não entra em campo desde junho. Pacotão de reforços na colina. Ainda não existe um consenso no Vasco se o clube deve ou não avançar pela contratação do zagueiro ex-Santos. Já para o ataque, o presidente Pedrinho agiu rápido e fechou com Jean Menezes, atacante chileno. O ponta ofensivo de 31 anos estava no Toluca, do México, e chega em definitivo ao clube carioca. Além da contratação do chileno, notícias do Vasco dão conta de que a diretoria busca fechar com mais 4 reforços. Rafael Paiva dispensa meio-campista do treino e Vasco aceita a rescisão de Pablo Galdames, diz Lucas Pedrosa. Negociação está sendo arrastada há dias e Vascão vai economizar mais de 2,5 milhões de reais com saída imediatada do chileno. Saída confirmada do CRVG. O Vasco encaminhou a saída do volante Pablo Galdames, um dos nomes mais criticados pela torcida em São Januário desde o começo do ano. Reforço anunciado pelas 777 Partners. O chileno não conseguiu performar o suficiente para agradar a diretoria e tem tudo para reforçar o São Lourenço. Os clubes já se acertaram nos bastidores e agora, a negociação será entre o meio-campista e o São Lourenço. Fora dos planos do Cruz Maltino, o chileno entrou em campo somente 2 vezes nos últimos 2 meses. Galdames nem viajou com o elenco no empate por 2-2 com o Criciúma no último domingo 18 pelo Brasileirão Série A. De acordo com informações do setorista Lucas Pedrosa do SBT Rio, o Vasco já aceitou liberar e rescindir o contrato com o volante. Galdames com passagem comprada para a Argentina. Galdames ganha R$500 mil por mês no Cruz Maltino e nem treina mais com o grupo do técnico Rafael Paiva. Como seu vínculo expiraria em dezembro, o Cruz Maltino economiza mais de R$2,5 milhões em vencimentos. A negociação com o São Lourenço é para uma transferência em definitivo. Como o time argentino não tem um alto poder financeiro, o chileno e o clube de Almagro estão discutindo detalhes para finalizar a negociação. Galdames chegou ao Vasco no início de 2024, vindo do Genoa da Itália, por intermédio da então dona da SAF Cruz Maltina. Pelo gigante da colina, o volante atuou em 23 partidas, marcou 2 gols e deu 3 assistências. O ponta-esquerda Jean Menezes, do Toluca, do México, já tem acordo verbal com a diretoria do Vasco e é aguardado nesta semana no Rio de Janeiro para se apresentar em São Januário. Agora, a diretoria vai atrás de 2 zagueiros e um volante, posições mais carentes do elenco de Rafael Paiva. O presidente Pedrinho vem tentando enxugar a folha com nova reformulação nesta janela. David não deve perder espaço com chegada de Jean Menezes no Vasco. Jean Menezes é uma das últimas contratações do Vasco da Gama antes do fim da janela de transferências da metade do ano no Brasil. Golaço de David garantiu o empate. O Vasco ficou apenas no empate contra o Criciúma, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. A equipe carioca até poderia ter saído com a vitória, mas Bolassi, atacante da equipe catarinense, estava novamente inspirado contra os vascaínos. Do lado Cruz Maltino, um dos destaques foi o atacante David, que marcou um golaço dentro da partida, empatando o duelo naquele momento. Treinador ganhará opções ofensivas. Os desfalques estão sendo bastante sentidos pelo técnico da equipe, Rafael Paiva. O comandante admitiu o peso das ausências na hora de medir o desempenho vascaíno. Realmente é muito difícil de entrar um jogador com a mesma qualidade, falando sobre a ausência do meia Payet. Claro que vamos sempre tentar potencializar os jogadores que a gente tem, comentou. Os jovens jogadores têm muito talento, falta um pouquinho de experiência em alguns momentos, concluiu Paiva.
Jean Menezes está chegando no Vasco. A contratação do meia-atacante Jean Menezes está por detalhes de ser anunciada pelo clube. Chileno de 31 anos, o atleta vinha vestindo a camisa do Toluca, do México. E o jogador não chegará para tomar espaço de David e outros atacantes, pelo contrário, Menezes poderá ser um complemento aos demais jogadores. A informação é de Lucas Pedrosa. A ideia da alta cúpula vascaína é que, dependendo do adversário e do estágio da partida, David, Adson e Jean Menezes possam jogar juntos. Pedrosa ainda diz que o novo reforço tem facilidades para trabalhar ofensivamente com os laterais.